Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você. Opa! Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, queridos. O nosso tema de hoje é entregar não é desistir. Bom, queridos, ao longo da nossa vida, nós vamos ter perdas, nós vamos passar por situações chatas, desagradáveis, que nós não vamos gostar. Mas, infelizmente, hoje nós estamos divididos entre uma doutrina que nos ensina a lutar por alguém que nos abandonou, que nos deixou, que não nos quis mais. E vamos aprender a viver restauração, a viver o nosso período com Deus, a nossa fase. A gente aprende a se valorizar mais, a se amar mais, né? Hoje existem essas duas vertentes. Pessoas que vão te ensinar que você tem que investir o seu tempo, sua saúde, a sua fé em outra pessoa, e pessoas que vão te incentivar a lutar por você mesmo. Bom, queridos, isso não é egoísmo não, tá? Você lutar por si mesmo, investir em si mesmo, amar a si mesmo, na verdade é um mandamento. Porque Jesus vai dizer: amai ao seu próximo como você ama você mesmo. Então, primeiro, nós temos que cuidar de nós. Primeiro, nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que nos descobrir. Só que muitas vezes nós investimos tudo que nós temos em prol do outro. E quando é para nós, a gente não investe. A gente sempre dá as migalhas, sempre faz o mínimo. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o que Jesus vai ensinar para os discípulos em alguns tipos de situação aonde as pessoas, elas realmente não queriam receber o evangelho, elas não queriam receber Jesus, elas não queriam viver milagres, elas não queriam viver cura, elas não queriam viver o sobrenatural de Deus. E existem situações na nossa vida, queridos, em que nós vamos viver e que, infelizmente, nós vamos encontrar com esse tipo de pessoa. Pessoas que não querem o que Deus tem, porque estão conformadas com o que o mundo dá. Então, queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Marcos 6. Nós vamos ler primeiro dos versículos 11 em diante. E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. E a palavra de Deus vai dizer assim: e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E no versículo 12, a palavra diz assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Queridos, o que aconteceu aqui? Jesus enviou os 12 discípulos a cidades diferentes para pregar o evangelho. E os discípulos foram, mas eles foram muito bem instruídos. Vocês vão. E a cidade que receber vocês vão ficar ali, vocês vão acampar ali e vocês vão falar do evangelho ali. Vocês vão pregar o evangelho do arrependimento para aquelas pessoas. Mas para a cidade que não receber vocês, a cidade, querido, ele não está falando de algo físico, a cidade em si. Ele está falando das pessoas. Ele está falando de pessoas que não receberiam os discípulos, que não iam querer aceitar o evangelho, que iam fechar o coração e iam recusar. E aí ele pega e fala: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Isso no verso 10. Ou seja, vão ter pessoas que vão querer, tem pessoas que não vão querer. Tem pessoas que vão receber de bom grado, tem pessoas que não vão. E numa situação dessas pessoas que não vão querer, que não querem receber, que não querem ouvir, essas pessoas vocês vão fazer o quê? Tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirdes, saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Ou seja, existe algo que você deve fazer, sim. É ficar orando, clamando, pedindo, jejuando? Não, querido.
é entregar. Entregar não é desistir. As pessoas confundem isso. As pessoas confundem entregar. Quando eu entrego, eu estou dizendo, Deus, realmente eu não tenho a capacidade, mas o Senhor pode. Deus, eu não consigo mais além disso aqui, porque isso aqui vai sugar as minhas forças, então eu estou te entregando, Senhor. É você deixar para Deus fazer aquilo que você não pode fazer, porque você é limitado. Isso é entregar. Desistir é você dizer assim, quer saber? Não tem jeito, não tem solução, nem Deus pode nisso. Existe uma diferença, querido. Na questão do fim do casamento, por exemplo, um fim de um relacionamento, seja ele qual for, você entrega. Deus, daqui pra frente eu não posso mais, não tá me fazendo bem, eu preciso cuidar de mim, eu era dependente emocional, eu preciso me curar, eu vivi uma rejeição, eu vivi uma traição, eu vivi processos difíceis nisso tudo e agora eu preciso cuidar de mim, Senhor. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai estar lá guardando aquela pessoa, protegendo e cuidando daquela pessoa. Isso é entregar, querido. Desistir é quando você fala, Deus, não aguento mais, não quero mais isso, a pessoa me traiu, a pessoa me acusou, a pessoa fez um mal contra mim, ela que se, com perdão da palavra, dane-se pra lá. Ela que se vire pra lá. Eu não quero mais saber, Deus. Não quero mais. Nisso daí nem o Senhor tem jeito, dá jeito mais, nem o Senhor tem solução mais. Isso é desistir, querido. Desistir é quando você abandona. É quando você joga de lado porque não tem jeito mais. Entregar não é desistir. Você precisa entender que existe um tempo de entrega. Um tempo em que você vai ter que assumir que aquela situação não dá pra você lidar. Não tem como você mexer ali. Não tem como você cutucar. Não tem como você fazer nada, querido. É só Deus. Se Deus não intervir ali, não tem solução. Porque você não pode convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode transformar a vida de ninguém. Ninguém muda por ninguém. É só se Jesus entrar ali e fizer um milagre, querido. Tanto que lá no verso 12 ele vai dizer, a palavra diz, e saindo eles pregavam que se arrependessem. Você com certeza, querido, tem uma função como discípulo de Jesus, né? É pregar para aquela pessoa que ela está cometendo um erro e que ela deve se arrepender. Ela deve se voltar para Jesus. O que ela está fazendo está indo contra os mandamentos de Deus. Isso é algo que você deve fazer. Você entrega essa pessoa para Deus, você assume que você não pode, não tem mais o que fazer, passou da sua limitação, está acima da sua limitação e você assume, Deus, eu não consigo mais, estou deixando para o Senhor. Entrega para Ele, deixa Ele fazer. Mas você deixa claro para aquela pessoa que ela precisa se arrepender. Porque o evangelho, querido, ele começa no arrependimento. Então a pessoa precisa entender que aquela vida que ela está levando não é uma vida condizente, que agrada a Deus. Então você prega o arrependimento para ela. Mas você sai de lá. Você deixa, você entrega. E por quê? Porque o juízo não cabe a você. Como a palavra vai dizer aqui, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então é para a cidade? Não, para as pessoas daquela cidade. Existe um juízo que vai vir, mas o juízo não é seu. O juízo pertence ao Senhor. E no dia que Ele determinar. Nós precisamos aprender a diferença entre entregar e desistir. Porque as pessoas ficam pensando assim, eu não posso desistir do meu casamento, eu não posso desistir da minha família. Querido, desistir é uma coisa, entregar é outra. Porém, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, a palavra nos ensina que existe sim um tempo de buscar e um tempo de
perder. Olha só o que vai dizer, querido. Eclesiastes 3, versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Queridos, na tradução NVI, vai dizer que existe um tempo de buscar e tempo de desistir. É um tempo de você aceitar que perdeu, querido. É um tempo de você assumir que você perdeu, houve aquela perda e você entrega. Porque você entende que houve aquele tempo. Chegou esse tempo. Existe um tempo de guardar e um tempo de lançar fora. Todos nós vamos passar por perdas ao longo da nossa vida. E ao longo da vida nós vamos ter que entregar certas situações. Ao longo da nossa vida nós vamos precisar aprender a lidar com as situações que nós estamos vivendo. No caso, o casamento, querido, ele não é diferente, ele é um relacionamento. A Bíblia em momento nenhum vai te mandar lutar pelo seu casamento, querido. Em momento nenhum ela vai te mandar lutar pela sua família. E é muito interessante, queridos, porque outro dia eu estava conversando com um pastor da minha igreja e, na verdade, eu não estava nem conversando com ele, eu estava conversando com a minha tia sobre a parábola do semeador. E ele ouviu a gente conversando e ele empolgou, ele falou, nossa, como é bom ouvir pessoas falando da palavra de Deus assim. E ele falou assim, é interessante porque as pessoas confundem muito e começam a pregar heresias dentro da igreja, usando versículos limitantes para poder dizer para a pessoa certas coisas, para induzir a pessoa a se manter numa dependência emocional. Olha para você ver. E ele foi e falou com a gente sobre aquele versículo onde Paulo vai dizer para o carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E hoje, querido, a igreja usa esse versículo para te responsabilizar pela salvação da sua casa. Só que a palavra de Deus vai dizer que a salvação é individual. Portanto, se o seu marido optou pelo pecado, se ele optou pela vida lá fora, se ele abandonou a Deus, querido, não é responsabilidade sua, é responsabilidade dele. É ele que vai se ver com Deus. Mas você precisa se cuidar. Você precisa buscar vida com Deus, mesmo em meio à perda. Então, o que acontece? Ele estava falando com a gente sobre isso. E ele falou que as pessoas estão usando esse versículo para nos responsabilizar. Ele não falou isso, mas ele estava lá explicando. Mas eu estou aqui explicando para vocês. A igreja tem usado esse versículo para te responsabilizar pela salvação de um todo, da sua família. Mas você não é responsável, querido. Você é responsável por pregar o arrependimento para eles, por pregar Jesus para eles, mas por salvá-los não. E ele veio contar para nós o contexto do que tinha acontecido ali. A palavra vai nos dizer que Paulo, ele estava preso, né? E o carcereiro, ele estava responsável por guardar Paulo e os demais presos que estavam ali. E Paulo, então, ele começa a louvar, Paulo e Silas começam a louvar e as portas da prisão se abrem. Só que eles continuam ali. Eles e os outros presos que estavam lá continuam ali. E na hora que o carcereiro vê as portas abertas, ele já fica doido, ele fica preocupado. Nossa, eu vou morrer, eles vão me matar. Só, querido, que naquela época, não era só o carcereiro que ia morrer. O carcereiro tinha uma responsabilidade, mas não era só ele que ia pagar por tal erro. Era ele e a família dele. Ele e a família dele seriam mortos por uma atitude errada que ele cometesse. Ou seja, se os presos fugissem estando debaixo da responsabilidade dele, ele teria que pagar por aquilo e a família dele também pagaria. Ou seja, querido, quando Paulo vai dizer para ele ali, ó, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele estava dizendo, creia somente na situação aqui, ninguém vai fugir daqui. Creia que há um arrependimento para você, porque apesar das portas terem se aberto aqui, que ninguém abriu, foi Jesus que abriu. Estamos todos aqui. Então você entende, querido?
Naquele momento, Paulo estava dizendo: creia no que você está vendo aqui com seus olhos. Que não foi você que abriu, que não foi o fulano de tal, que não foi o rei de tal, que não foi... Foi Jesus que abriu. E nós poderíamos fugir sim. Mas ele abriu não para que nós fugíssemos, ele abriu porque a nossa adoração ela foi tão intensa que essas portas caíram. E naquele momento o carcereiro se rende ao que ele estava vendo, ao que ele estava presenciando. E foi salvo, ele e a casa dele, porque se ele fosse morto, seria morto ele e a casa dele. E uma outra situação que a igreja vai pegar para dizer que você deve lutar pela sua família é quando Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, se vocês lerem o capítulo de Josué, capítulo 24, se eu não me engano, vocês vão ver que Josué vai dizer, queridos, 15 e 24, se eu não me engano, ele vai dizer: eu e a minha casa escolhemos. Eu e a minha casa sentamos, nós conversamos, nós chegamos num consenso. Foi uma escolha entre eles. Eles escolheram servir a Deus, querido. Mas se uma pessoa não quer, Jesus deixa muito claro: entrega. Entregar não é desistir. Entregar é você lançar nas mãos de Deus algo que está acima da sua alçada. Porque isso vai te trazer desgaste, isso vai te trazer problemas, isso vai te trazer enfermidades, isso vai te trazer uma depressão, isso vai te trazer consequências. Porque é uma coisa que você não tem como lutar. Querido, chegou um tempo no meu deserto que eu orava tanto pela vida do meu marido, eu acordava de madrugada. Eu orava o dia inteiro pela vida dele, eu clamava, eu jejuava, eu fazia tudo. E eu orando: Deus, faz alguma coisa, Senhor, ajuda, abre os olhos dele, Senhor, vai lá, visita ele, Senhor, ele precisa se arrepender, traz ele ao arrependimento. E eu ia todos os dias, queridos. Chegou um tempo que eu estava tão exausta, e Deus falou comigo assim: por que tanto esforço? Se não foi você que se retirou? Por que tanto esforço seu, se não foi você que saiu? Por que tanta entrega sua se não foi você que abandonou? Só que a religiosidade, os religiosos nos ensinam que é o contrário. Somos nós que temos que lutar. Nós que temos que investir. Nós que ficamos. Não é quem saiu. E Deus me ensinou que não, querido. A pessoa que abandonou, a pessoa que saiu, a pessoa que se retirou da presença de Deus, é ela que precisa buscar, é ela que precisa se corrigir, é ela que precisa lutar para voltar para a presença, para o centro da vontade de Deus. Você precisa lutar pela sua vida com Deus. A palavra vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas aquele que caiu, ele precisa lutar para voltar a ficar de pé. Cuidado, querido, com essas inversões, com esse jugo que a religiosidade, que os religiosos têm jogado sobre você, querido. Cuidado. Entregar é diferente de desistir. Entregar é diferente de desistir. E nessa manhã eu quero te convidar, querido, a fazer um ato de entrega. Queridos, quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele não estava desistindo de Isaac. Ele estava entregando Isaac. Entrega nessa manhã o seu Isaac, querido. Eu não sei quem é. E às vezes pode ser até mais de uma pessoa. Mas entrega, querido. Entrega esse Isaac. Sacrifica esse Isaac no altar do Senhor, porque eu garanto para você, querido, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Não confunda as coisas e não permita que as pessoas invertam as coisas na sua cabeça. Entregar é entregar, desistir é desistir. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração de entrega, juntamente comigo. Tá bom? E nós vamos fazer essa oração em forma de louvor. Amém?
Feche seus olhos, querido. Se entronize agora no trono do Senhor. Fala com Ele, Deus, que a sua presença seja tudo neste lugar. Que eu venha ter mais e mais momentos assim com o Senhor. Que eu aprenda a entregar e a confiar em Ti, porque entregar significa que eu confio no Senhor. Quer dizer que eu estou confiando no Seu agir, na Sua vontade. Senhor, meu Deus, toca no meu coração e me faz ver que a Sua vontade é que eu entregue não só a minha vida, mas tudo aquilo que está ao meu redor, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Por mim e pelos meus, no nome do Senhor Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Jesus. Querido, entenda que quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando tudo que está na sua vida. Não adianta você dizer que vai entregar uma área da sua vida, uma parte da sua vida, uma etapa da sua vida. Quando você entrega a sua vida, você entrega toda a sua vida. Que nesta manhã você consiga entregar tudo aquilo que te aflige aos pés de Jesus. Que nesta manhã você consiga entregar tudo aquilo que te causa dor, tudo aquilo que tem sugado as suas energias, tudo aquilo que tem te causado, sabe, um tipo de mal, alguma coisa que tá te impedindo de, sabe, se entregar realmente ao Senhor. Que você possa abrir as mãos e dizer: Deus, está nas tuas mãos e não nas minhas. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito nessa terra. E eu preciso estar totalmente pronto para esse propósito. Eu preciso me preparar todos os dias para isso. Pois, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queridos, esse louvor fala de presença. Esse louvor fala do prazer que é estar na presença de Deus. Por mais que alguém que você ama tenha abrido mão de estar na presença, permaneça, querido. Continue. Porque você foi feito para adorar a Deus. Você não foi feito para dividir essa adoração com ninguém. Você não foi feito para sacrificar outros deuses nesse altar que você levantou para Deus. Você foi feito para adorar a um Deus.
E você não deve dividir essa adoração com ninguém. Você não deve dividir esse sacrifício com ninguém. O sacrifício que sobe como aroma suave ao Senhor é aquele sacrifício que você faz entregando totalmente. Entregue, querido. E cuide de você. Cuide de você agora. Levante de novo os seus muros. Reerga de novo a sua cidade. Se restabeleça. Cure-se. Restaure-se. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. E que o Senhor Jesus possa te dar a força que você precisa para entregar tudo que você precisa a Ele. Amém? Um beijinho para você e até o próximo vídeo.